Fala, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui com o meu grande amigo, Dr. Ricardo Evangelista, CEO da Active Trades Europa, para a gente fazer o nosso já tradicional Conversas Transatlânticas. Todo mês a gente faz, né, um acompanhamento do que aconteceu no mês passado e a gente tenta projetar o que pode acontecer no mês seguinte, enfim, no período seguinte, no futuro, né? E temos acertado, temos errado, né, Ricardo? Acho que no geral tem sido bons programas, né? Sempre um prazer estar aqui contigo para mais uma conversa. Eu acho que desde que começámos a fazer estes programas, cada vez temos mais coisas para discutir. Aqui cada vez estamos a viver tempos mais interessantes, o que é ótimo para nós, porque temos muito material para discutir, mas depois pode ser complicado de outras formas. Mas sim, mais um mês que como é que passa, não é? Um novo ano, em 2026, e este ano entrou já em alta velocidade, não é? O início de janeiro já foi um janeiro, pelo menos para os mercados emergentes, vamos falar aqui durante o programa, mas um janeiro emocionante, né? Emocionante, Trump muito falador, enfim, tem muita coisa para a gente conversar ao longo aqui do programa. Beleza? Vamos começar então pelos tópicos? Sem mais delongas, vamos começar lá pela terra do doutor, né, do homem ali, do Ricardo. Fim da Aliança Transatlântica, você acha que é o fim da OTAN? É assim, formalmente não, ainda não, mas eu acho que o equilíbrio que se manteve entre a Europa e os Estados Unidos, também outros países espalhados pelo mundo, como o Japão, a Coreia do Sul, etc. Portanto, esta aliança, vamos chamar assim transatlântica, mas podemos chamar ocidental, esta aliança, os parâmetros que a regem parecem ter mudado, ok? Portanto, a NATO, a OTAN, como vocês dizem, enquanto organização formal mantém-se, no entanto, os pressupostos que estão subjacentes a esta organização, por exemplo, a ativação do artigo 5, em que se um membro da organização for atacado, todos os outros têm a obrigação de ir em sua defesa, já não está assim tão claro que a ativação deste artigo 5 vai desencadear a reação esperada. Designadamente quando falamos dos Estados Unidos da América, porque desde que o presidente Trump iniciou este segundo mandato, a administração em Washington cada vez se tem distanciado mais desta parceria, digamos assim, desta parceria multilateral. Portanto, o problema para a Europa ficou bastante bem enunciado a semana passada em Davos. Davos normalmente é até um acontecimento até um pouco chato, porque nunca sai assim coisas muito interessantes de lá. Eu não sei que nunca fui, não é? Mas pronto, pelo que eu vejo nos jornais e na televisão, nunca acontece assim nada de muito excitante, mas este ano sim, aconteceram coisas muito interessantes. Houve um discurso do presidente Donald Trump que eu honestamente achei um bocado absurdo. Havia coisas ali que não faziam muito sentido, e depois houve vários discursos de outros líderes, e eu queria trazer aqui para a nossa conversa, para analisarmos um pouco mais detalhadamente o discurso de Mark Carney, que é o primeiro-ministro do Canadá. Okay? O discurso de Mark Carney foi muito realista. Nesse discurso, Mark Carney diz que a ordem liberal internacional do pós-Segunda Guerra Mundial, isto parece um poema, a ordem pós-liberal internacional do pós-Segunda Guerra Mundial acabou, ok? Essa ordem acabou, e o que temos agora é uma situação em que os Estados Unidos são a grande potência e, enquanto grande potência, perderam a benevolência que tinham com os seus aliados, que nunca tiveram com aqueles que não eram seus aliados. Portanto, ele também indicou aqui que existia uma certa hipocrisia no mundo ocidental, em que as regras e as leis que se aplicavam nas relações, por exemplo, entre a Alemanha e os Estados Unidos, ou entre a Inglaterra e a França,
não eram depois replicadas na relação de países, potências ocidentais com outros países do Sul, pronto, digamos assim. Portanto, ele foi muito realista e acho que o caminho agora para o futuro vai passar por um setup mais flexível em que as potências médias vão aliar-se entre si, mas de uma forma mais à la carte, não de uma forma tão, digamos assim, tão condicionada por parâmetros rígidos, vai ser à la carte, ou seja, em função da situação, e ele disse também que estas mudanças que estão a acontecer não são uma transição, são uma ruptura, ou seja, acabou. O mundo do pós-guerra, a ordem internacional liberal do pós-guerra, após 1945, essa ordem acabou. E o que vem agora, não sabemos muito bem o que vai ser. Para a Europa, é uma oportunidade, mas também vem com muitos riscos. A segurança europeia, sobretudo, está muito interligada e muito dependente do suporte americano. E agora com esta nova relação não sabemos ainda muito bem como é que vai ser, mas a Europa com certeza tem que acelerar aqui o processo de rearmamento e também o processo de separação dos Estados Unidos. Separação em termos de ter mais independência para utilizar as suas próprias forças, talvez comprar menos material militar aos Estados Unidos, que depois acaba por gerar dependência. E também o grande desafio também que surge para a Europa, para além destes que eu mencionei, é o desafio de ter mais integração. Ou seja, a Europa está aqui numa encruzilhada, porque ou se integra mais e começamos a ter uma integração fiscal também e uma integração militar a nível da Europa, ou seja, um verdadeiro federalismo europeu que permita então à Europa sobreviver enquanto potência independente ou conjunto de potências independentes, potências médias que se aliam para criar uma grande potência e manter força, poder dissuasor, poder económico, capacidade negocial no panorama global. Para isso precisa de uma verdadeira federalização, ou então é cada um para o seu lado, e aí temo que muitos países europeus vão entrar num declínio rápido e acentuado. Portanto, é este o meu monólogo aqui sobre o fim da ordem transatlântica que nos trouxe até aqui. Foi muito positiva, não só para a Europa, não só para os Estados Unidos, mas penso que para todo o mundo foi positivo. O crescimento do comércio global que tivemos, os avanços na medicina, a forma como centenas de milhões de pessoas em todo o mundo saíram da pobreza extrema em que viviam. Tudo isto são frutos desta globalização que nós tivemos e que agora acabou. E não sabemos muito bem qual é que vai ser o futuro, mas cá estaremos para ver e a ver o que é que acontece. Entretanto, nos mercados financeiros, business as usual, ok? Business as usual, está tudo ok, sobretudo os índices, as ações continuam a subir, não se nota que estamos a viver um momento de ruptura, mas acreditem, pronto, eu pelo menos acredito muito que estamos a viver um momento de ruptura e isto são tempos interessantes, mas também algo desafiadores. Bom, obrigado pela explanação, acho que é mais ou menos essa a visão. Eu gostei da parte do Trump, eu assisti um pedaço do discurso dele, ele falando que se não fôssemos nós, vocês estariam falando alemão e um pouquinho de japonês, né? Ele falou isso no meio. E a primeira parte, né? E com a questão da ruptura dos Estados Unidos, acho que esse é um processo mais longo, né? Eu acho que a pá de cal nem é agora. Eu acho que a pá de cal foi quando a Rússia invadiu a Ucrânia e os Estados Unidos foram lá e travaram as contas da Rússia. A partir dali, todo mundo em volta olhou e falou assim, opa, qualquer coisa que eu fizer aqui, esse cara vai pegar meu dinheiro, né? Eu não posso ficar dependente disso, eu não posso ficar com meu dinheiro parado ali, porque, afinal de contas, esse cara, a qualquer momento, né, ele vai julgar e vai tomar minhas reservas e tal. Os países todos começaram, eu acho, a olhar dessa maneira
E a partir daí a gente tem esse movimento que a gente está vendo agora, de ouro explodindo, de venda de treasuries, enfim, dessa ruptura que você chamou de ruptura do pacto, né, de como foi o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, onde a gente tinha os Estados Unidos meio como o xerife do mundo, Nova York, a capital do mundo, né? Aí o Trump falou assim, não, peraí, você aí não vem aqui não, você não vai, eu não vou te dar visto para você vir aqui. Presidente de tal país, não, você não vem aqui não te dou visto. O juiz, você também não pode. Ou seja, a Nova York deixou de ter essa abertura, vamos dizer assim, né? É uma cidade livre no mundo, todo mundo podia ir lá na ONU. Você é ditador, você é recebido na ONU. Só falar o que você quiser, mas você pode ir na ONU. Ou seja, o mundo mudou o discurso depois disso. Então, acho que tem vários momentos ali, realmente, um deles ali, eu não sei, você mistura, não sei se é o Hassett ou o Steven falou o seguinte, ó, pessoal, Gui Davos é né, na Suíça ali, é o palco do globalismo mundial, né? Ele chegou e falou assim, ó, pessoal, acabou o globalismo. Vocês aí que estão vendo, acabou. É impossível você ter as correntes de produção, as cadeias de produção todas longe, né? Longe do seu país. Aí você entra em disputa com esse país, você não tem material, você não tem aço, você não tem, enfim, você não tem as terras raras, você não, ou seja, acabou isso. Acabou, não dá para ser dessa maneira. Sim. Enfim, foi o Mark Carney. Não, teve um membro do governo americano, não sei qual deles. O Scott Bessent. O Scott Bessent também falou sobre... Um deles falou sobre isso. Enfim, eu acho que a mudança de... Ou então o Lutnick. Não foi. Ou foi o Hassett ou foi o Bessent, um dos dois. Enfim, a mudança de paradigma, uma mudança rápida, né? Acho que deveria ter rápida, por influência muito de China crescendo bastante, da guerra da Rússia com a Ucrânia, e os Estados Unidos tentando manter uma hegemonia, nem que seja militar, generalizada no mundo, ainda é a potência militar 10 vezes à frente da segunda, ou seja, ninguém vai arrumar confusão com os Estados Unidos nesse momento. Mas isso pode ser um processo de rearmamento, né, e de crescente, que a gente já debateu outras vezes aqui, de tensões geopolíticas, enfim. Temos um mundo meio que conflagrado a ver o que pode acontecer para frente. Sim, eu penso que como eu disse há pouco, nos mercados é business as usual, eu referia-me aos mercados de ações, como é óbvio. Mas essa questão que tu dizias, terá sido o Scott Bessent, mas o Mark Carney também falou nisso, e ele também disse que a integração deixa de ser possível quando essa integração é utilizada para te controlar. Para te condicionar. E isso acontece com os Estados Unidos neste momento, por exemplo, ao nível do comércio. Todos sabemos que para o Canadá os Estados Unidos são o maior parceiro comercial e há uma grande integração das cadeias logísticas em que componentes de um automóvel que é fabricado, por exemplo, em Detroit, atravessam várias vezes a fronteira para serem modificados, depois para serem adicionados outra peça e depois finalmente regressam. E os Estados Unidos, ao lançarem, por exemplo, esta ameaça agora de novas tarifas sobre o Canadá, estão sempre a apontar a arma à cabeça ao Canadá. Portanto, o Canadá vai ter que, por uma questão de sobrevivência e de independência económica, vai ter que acabar com esta dependência criada pela interligação das cadeias logísticas globais. Portanto, eu penso que o globalismo, tal como nós o conhecíamos, está definitivamente morto e enterrado, infelizmente. Portanto, talvez agora, com esta nota positiva e desta forma tão otimista, talvez avançar para o próximo slide. Vamos para o próximo slide. Tratado Mercosul-Índia. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, aqui temos já uma das primeiras manifestações práticas do que está a suceder. A Europa está-se a fazer à vida. Isto eram negociações que já decorriam há muitos anos e com o Mercosul, então, há muitíssimos anos, como tu sabrás também.
mas não é por acaso que neste momento surge a retificação, embora o Mercosul tenha sido atrasado, não é, a implementação, mas a aprovação política de Bruxelas, da União Europeia, a este acordo de comércio livre. E também com a Índia, a mesma coisa. Com a Índia também estamos a ter, tivemos ontem ou antes de ontem, nós estamos a gravar este programa no dia 28 de janeiro, para saberem. Portanto, no dia 26 de janeiro, se não me engano, tivemos o anúncio de uma nova parceria comercial entre a União Europeia e a Índia, em que basicamente deixa de haver fronteira para a circulação de bens entre a Índia e a Europa. Está assim criado um mercado de cerca de 2 bilhões de pessoas, ou seja, o maior mercado livre sempre. Portanto, isto é uma manifestação prática das novas dinâmicas que condicionam a forma de pensar na Europa e da nova predisposição europeia para se lançar ao mundo e para começar a diversificar, para começar a minimizar a sua dependência e a sua interligação com os Estados Unidos. Porque é um bocado trágico, na verdade, porque a Europa e os Estados Unidos sempre foram aliados e eram aliados óbvios, e agora, pelo menos desde uma perspectiva europeia, a opinião que prevalece mais é que os Estados Unidos deixaram de ser um aliado, são, na melhor das hipóteses, um competidor, mas na pior das hipóteses poderão até ser um inimigo. É essa a situação em que nós estamos agora. Há quem diga que não, esta administração é uma coisa temporária, daqui a 3 anos o Trump vai-se embora, mas eu acho que, quer dizer, o que eu acho não importa, mas as opiniões que prevalecem na Europa neste momento é de que isto não é um fenómeno temporário, esta nova relação está para ficar. Não nos podemos esquecer que cerca de 40% dos eleitores americanos apoiam esta postura dos Estados Unidos cegamente, e depois há uma percentagem também bastante significativa que flutua, mas que também não é completamente contra. Portanto, eu penso que o futuro aqui é um futuro de divórcio entre a Europa e os Estados Unidos e com a Europa cada vez mais voltada para o resto do mundo, para a América do Sul, para o continente asiático, e é a nova ordem, Não sei o que é que tu achas, visto aí desde eu acho que o Brasil. Claramente o Trump, a administração do Trump, é o que você falou, ele só está vocacionando o que boa parte da população, a maior parte da população americana quer, né? E está meio que dividindo, né? A América do Sul aqui é nossa, ele voltou àquela doutrina Monroe lá do passado, da América para os americanos. Então já a Venezuela já deu um jeito de falar alguma coisa, no Brasil ele já deu um Magnitsky no juiz do STF, briga ali e tal, depois bate a sopra, bem o estilo dele, né? Ele bate a sopra o tempo todo, ele joga bomba, daí a pouco ele fala, calma, eu gosto muito dele, ele é muito amigo meu, né? É uma pessoa muito legal, e aí depois ele vai lá e joga outra. É o jeito dele, mas é assim, ele bate e volta, depois ele bate e volta, e tá sempre andando. Ele vai empurrando o limite para frente, né? Então isso tem acontecido generalizado, né? A questão da Groenlândia, por exemplo, a Groenlândia é nossa, nós vamos adquirir, nós vamos invadir, vamos fazer isso para lá. Aí, não é bem assim não. Agora nós teremos um pedaço ali da Groenlândia que nós vamos tomar conta. Olha só, chegamos a um acordo com a Europa. A Europa é nossa amiga, estamos juntos e tal. Aí daí a pouco ele vai voltar com esse assunto. Não vai demorar muito. Claro que sim. Ele vai voltar com esse assunto novamente, né? E vai querer empurrar, ele vai empurrando a corda sempre um pouquinho mais para frente, né? Ele vai jogando a cerca sempre um pouquinho mais à frente para dentro da casa do vizinho. Isso ele tem feito desde o início, né, do mandato dele, e acho que vai continuar fazendo. Ele é uma fábrica como você disse, de polêmicas ali. Ele está 24 horas por dia gerando, né, novos fatos. Mas eu acho,
sim, eu estou completamente de acordo com essa tua visão, é isso mesmo, ele vai empurrando e aumentando o território do que é aceitável, não é? O aceitável cada vez está mais longe daquilo que costumava ser aceitável, cada vez há mais latitude para se fazerem coisas absurdas e dizerem coisas absurdas. Vamos fazer uma aposta Mas de eu qual vai penso ser o que isso... próximo? Qual vai ser o próximo assunto que ele vai puxar? Tem um assunto que está parado Então há vai um lá. tempão. Um assunto que está parado há um tempão. E que ele vai voltar com esse assunto. Canal do Panamá. Eu chutaria Canal do Panamá. Sim, vai possível. ser um dos próximos que ele vai jogar uma bomba. Tem muito tempo que ele não fala sobre esse assunto. E eu acho que vai ser um dos próximos. Vamos ver. É possível. Pronto, eu não sei qual vai ser o próximo que ele vai falar, mas eu posso fazer uma aposta sobre qual vai ser o próximo que ele não vai falar. Isso aposto toda a minha fortuna. Pouca, mas pronto, aposto. Aposto que ele não vai falar, aposto que o próximo assunto do Trump não vai ser o Epstein. Aposto. Esse aí não, esse aí está aguardado. Vão ser todos os outros. Portanto, ele tem o Trump lá na sua sala oval, na Casa Branca, ele tem lá um calendário, ok? Ele tem todas as semanas até às eleições, ok? Ele tem, esta semana temos a Groenlândia, esta semana temos o Panamá. Agora é Venezuela, volta no Irã, volta no Israel, volta na Groenlândia. Sabe? E vai indo. Depois temos o Board of Peace. Depois temos... depois fazemos piadinhas no Truth Social sobre aquele coitado diretor de cinema que foi assassinado pelo filho. Vamos sempre ser aqui o mais polémicos possível. Porquê? Porque nós não podemos deixar que se comece a falar outra vez dos ficheiros do Epstein e de que só 2% dos ficheiros do Epstein é que foram publicados quando há uma ordem judicial para publicar tudo. Isso é que não. Olha, isto lá no calendário está... Esse não pode. Não está em lugar nenhum. Está coberto, mas pronto. Vamos lá. Próximo tópico aí, doutor Adilson, passa pra gente. Trade do céu América. Nós estamos no meio dele, né, cara? Estamos no meio desse trade aí. O que é que achas? Cara, me pegou de surpresa aqui. A gente vai falar de Brasil logo depois ali, né? Mas me pegou de surpresa a volúpia mesmo, a selvageria que foi esse movimento. A Bolsa Brasileira sobe 3% ao dia, todo dia, uma semana, né? Por conta de um fluxo que aparece do nada, que é basicamente esse trade aí, né? Todo o Cell América... Quando você fala Cell América, toma cuidado, né? Cell Dólares e Cell Treasuries, né? Porque a Bolsa Americana... Sim. Como ativo não, exato. A Bolsa, o mercado não. Sim, o mercado continua business as usual. Como o mercado, enquanto... Eu acho que tem uma corrida grande para ativos reais também. Então, os ativos reais envolvem coisas que têm risco. Já que é para ter risco, vamos jogar dinheiro nos emergentes, por exemplo. Vamos jogar dinheiro... Sabe, Coreia do Sul bate a máxima, vamos jogar dinheiro em ações, vamos jogar no ouro. Um que não está se beneficiando é o Bitcoin, né? Não está se beneficiando, já era para ter subido. Né? Já era para ter subido. Por que será? Eu tive um chefe que falava sempre para mim uma coisa. Poxa, se era para ter subido e não subiu, é porque vai cair. Então... Os Bitcoin lovers aí... Já tinhas dito isso há uns meses atrás, sim. Botem as suas barbas de molho, porque, cara, já era para ter subido. O ouro estava hoje 5.200. Então, né? Hoje é dia 28 de janeiro. Grande Bochá, fica aqui registado, o Bochá, shortar Bitcoin. Não é que eu estou mandando vender, mas eu estou esperando para comprar, na verdade. Graficamente, eu acho que ele tem preços para baixo ali para a gente acompanhar. Mas ficar vendido nesse cenário que tudo sobe, eu acho que é meio complicado, né, cara? Mas concordam comigo que já era para ter subido? Né? O mais Bitcoin lover que tiver aí, já era para ter subido esse negócio, né? E não sobe. Por que será? Eu acho que o mercado também estrangulado. Sim. A demanda de início, né? A demanda que a gente teve nos outros meses cessou, né? Muita gente comprando, compradores novos, isso fez o preço subir. Aparentemente não tem mais comprador novo, então o preço não sobe. Né? Não estou nem falando que tem vendedor, mas não tem mais comprador novo, então fica ali. Né? Ou tem uma demanda e tem algum vendedor grande segurando o preço. Essas empresas são muito alavancadas, né? Enfim,
eu confesso que não sou seguidor das criptomoedas pronto, acompanho o preço diariamente, mas não entendo bem as dinâmicas do mercado. Não, Não nem, posso, nem não eu posso ajudar aqui. eu sou só um analista de preços, né? O preço já teoricamente Sim, era para ter subido. Tudo que é ativo de risco subiu, sim, né? sim, sim, Por que sim, que as criptomoedas, né, principalmente o Bitcoin, nós estamos falando, né, não subiu ainda? sim. Então eu acho que talvez, só talvez, tenha mais venda do que compra e daqui a pouco esse negócio venha para baixo. Mas vamos aguardar. Tem bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo no Eu momento acho, hoje. eu acho que este trade do Sell America, ou seja, de vender ativos americanos, ativos soberanos, vamos chamar assim, não é? Da dívida soberana, do dólar. Eu acho que isto tem a ver com alguma perda de credibilidade ahm, dos Estados Unidos enquanto país onde o que impera é a lei. Ou seja, cada vez mais os Estados Unidos dão a impressão de serem um país onde os interesses e um certo nepotismo tomaram conta tomaram conta tomaram conta daquele país. E depois está, não sei, a nível da governança e das decisões, a tomada de decisões, a quantidade de decisões executivas do presidente, ou seja, que não são leis, são decisões executivas, ou seja, o órgão legislador, que é o Congresso, e o órgão de fiscalização, que é o Tem que aprovar Senado, depois, né? estão completamente postos de parte, não interessa, ou seja, os Estados Unidos agora são quase uma república das bananas. Pronto, em que está ali um ditador, uma pessoa todo poderoso, ele é que decide. E depois estão a acontecer coisas que são extraordinárias. Vemos o que está a acontecer lá com o Departamento de Homeland Security, com o ICE e com o pessoal das fronteiras. Eu não sabia, mas eu fiquei chocado. Eu não sei se tu estás a par, mas o orçamento anual do Departamento de Homeland Security, portanto, que inclui o ICE, inclui o Border Patrol e isso, este orçamento são 160 bilhões de dólares. É dinheiro? 160 bilhões de dólares em 2026. É dinheiro. Pá, pronto, para comparar, por exemplo, o orçamento militar, o orçamento de defesa do Reino Unido, ok? São cerca de 85 bilhões de dólares. E o Reino Unido tem armas nucleares, tem porta-aviões, tem, ok? A França, o orçamento de defesa da França para 2026 são 58 bilhões de dólares. E estes tipos do Homeland Security têm 168 bilhões. É incrível. Eles têm mais orçamento do que qualquer orçamento militar no mundo, com exceção dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Tem mais orçamento que o Ou seja, Brasil eles aqui. teriam o 160 quarto. bilhões de dólares dá quase um trilhão de reais. É o tamanho do nosso déficit anual aqui no Brasil. É 20%, é 20% do PIB brasileiro, mais ou menos. É um Mais ou menos. volume, Agora, um volume imagina, grande. para proteger a fronteira. Isto é completamente absurdo. É completamente absurdo. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, com tanto dinheiro que têm no orçamento, não gastam nada em relações públicas. Porque o PR deles, as relações públicas, é terrível. Eles estão a alienar. Pronto, eles têm um propósito que é válido. É válido, ok? Temos de dizer que é válido, não é? Todos os países precisam de se proteger da imigração ilegal. Claro que sim. Agora, a forma como estão a fazer é uma forma politizada, em que mandam milhares e milhares de agentes para uma cidade como Minneapolis, por exemplo, em que a população sente-se antagonizada, em que cada vez há mais resistência, em que acontecem tragédias. Pronto, e isto tudo são sintomas, então, desta falta de ortodoxia na tomada de decisões nos Estados Unidos. É tudo muito, não sei, é tudo muito Não tem uma tomado política assim com clara. base. Não há política clara, não há governança, é só ordens executivas. Um orçamento destes para proteger as fronteiras é completamente absurdo.
Enfim, pronto. E acho que isto tudo também contribui para a perda de confiança dos investidores nos Estados Unidos. Acho que não é só a política externa dos Estados Unidos que cria inimigos e cria anticorpos, acho que é também a falta de governança interna que tem um impacto no sentimento dos investidores. Pontos relevantes para a gente pensar. Eu espero que o Trump hoje não nos esteja a ouvir, porque senão nunca mais posso entrar nos Estados Unidos. Não vai poder. Não. Mas eu vi que uma menina a sueca falou também contra o primeiro-ministro da Inglaterra e também o governo inglês proibiu a entrada dela na Inglaterra também. Eu acho que esse negócio também está começando a ficar. Aqui no Brasil é normal, tá? Aqui no Brasil falou mal do STF e vai ter algum estrangeiro, já teve algumas situações acontecendo assim, de estrangeiros que vêm aqui e aí tem algum tipo de problema. Também está acontecendo aqui. Enfim, talvez seja um negócio meio global, mas é mais um ponto. Vamos falar dos Estados Unidos então? Sim. Bom, estamos falando desde o início, né? Então, com esta questão agora daquele senhor que tragicamente foi morto por aqueles agentes, não é? Isto criou uma grande revolta, como todos saberão, e uma das consequências é que há um grupo bastante grande de senadores que dizem que não vão aprovar a próxima lei que vai então a extensão, exatamente, ou seja, que tem que ser aprovada em órgão legislador, esta extensão, e que não vão aprovar sobretudo a parte que inclui então os gastos com este Homeland Security que eu estava a falar. Isto pode ser um problema, pode ser mais um problema, não é? Porque pode criar mais incerteza e todos nos lembramos o que é que aconteceu aqui há 2 meses atrás, quando estivemos numa situação parecida em que os mercados não reagiram assim muito bem, não é? Portanto, não sei o que é que tu achas, achas que vamos ter mais... O primeiro shutdown grande que eu lembro, acho que foi no Obama, o mercado realmente ficou mal com o shutdown, acho que foi no governo do Obama, 2011 talvez, eu não sei exatamente o ano. O mercado, quando teve o shutdown, o mercado caiu, foi complicado ali. Mas eu acho que o mercado meio que se acostumou com os shutdowns, né? A gente teve vários depois disso, quase todo ano tem um. E aí o padrão mesmo, né? Cai e depois volta, não cai mais, né? Fica quieto esperando. Esse último aí foram 40 e poucos dias, teve uma ameaça, mas muito pouca coisa, né? Não foi relevante o movimento. É mais ou menos como o jeito que o Trump está lidando, né? Quando o Trump, vou subir, tarifar todo mundo. Pá, a bolsa lá, o dia da libertação lá em abril. Bom, cai, afunda, 10% de queda, um aumento de volatilidade. Não é bem assim, volta. Aí depois disso ele fez várias dessas, né? Do bate-a-sopra, que eu já comentei aqui no programa. De novo, aí o mercado faz... Taco trade. O último foi agora, do Canadá. A Groenlândia. Da Groenlândia e Canadá, ele ameaçou botar no Canadá também. Na Groenlândia foi o último movimento grande, vou invadir a Groenlândia, não sei o quê. Aí a bolsa abriu guepada no fim de semana, caindo 1%. 1%. E aí aquilo ali, aí... Respira, galera, calma, que daqui a pouco não é bem assim, aí o mercado volta para a máxima de novo. A gente tem visto isso repetidamente. Eu acho que o shutdown meio que virou isso também. Vai ter, volta, vai ter, volta. E depois virou normal. Todo dia tem shutdown, a gente não tem que se preocupar mais com isso aqui. Eles vão dar um jeito, é coisa de político. E o mercado, vida que segue. Eu acho que é mais ou menos o que eu espero que aconteça. Pode ser que tenha um barulhinho ali e tal, mas eu acho que nada muito relevante. Sim, assim, eu acho que dentro do contexto do que temos vivido, um shutdown é quase insignificante, não é? Porque tem havido, pronto, ainda há 2 semanas atrás tivemos Trump a dizer que ia invadir, possivelmente, que não excluía o uso da força para tomar conta da Groenlândia, a dizer, a ameaçar a Europa com novas tarifas, que ia implementar novas tarifas a partir de 1 de fevereiro à Europa por não aceitarem que ele ficasse com a Groenlândia.
E depois os mercados, como tu disseste, os mercados caíram, houve ali um gap na segunda-feira e o Trump faz o seu o taco trade, não é? Trump always chickens out. É, E volta atrás e diz, não, afinal, não, eu adoro a Europa e claro que não vamos usar a força na é. Groenlândia. E pronto, São e o nossos mercado amigos. Eu volta gosto e muito do Macron, eu gosto muito de não sei quem, ele sempre gosta de todo mundo. acho que ele gosta sobretudo da mulher do Macron. É, putz. Mas Ali as histórias. o negócio do Irã mesmo, você vê como é que o mercado tá. Esse negócio do Irã, pô, o Não, Irã, isso, olha, isso sim, isso é insurgência. perigoso. É, uma insurgência, porra, e os caras do Irã, né? Os caras lá são malignos, né? São malvados. Pô, eu li uma reportagem, teoricamente, 35 É um mil regime pessoas horrível, mortas. horrível. É, tem também 35 mil horrível. pessoas mortas e tal. Não tem um pio nas mídias, todo mundo quietinho, a grande imprensa É incrível. não fala nada, não fala Incrível. nada. Mas o Trump vira e fala assim, ó, se vocês usarem arma letal contra os manifestantes, eu vou aí também, vou te pegar e tal. Isso normalmente, tudo está acontecendo, faria o petróleo subir 20, 30%, eu acho. Né? Num ano normal, 20 anos atrás, um impacto desse no petróleo seria um negócio desse. O petróleo subiu, sei lá, não subiu 10%, bateu lá, voltou, estabilizou. O céu deve ter saído, o crude ali, o WTI, deve ter saído nos 57, foi até uns 62 e voltou a 60. Enfim, não tem nenhum spike, tem uma piorinha. O WTI está em 63 agora, 63 dólares. Não, 63, né? O WTI, sim. Isso, ele tem um spikezinho, volta, mas não, sabe, em circunstâncias normais a gente teria circunstâncias normais, no mundo antigo, né? Nós estamos começando a ficar velho, Ricardo. No mundo que a gente pegou no início de mercado, 20 anos atrás, 25 anos atrás, isso aí seria um acontecimento, né? Seria um acontecimento, petróleo ia subir, inflação ia repicar, moedas iam apanhar, ia ser um negócio incrível. Ó, quietinho, o petróleo subiu um pouco, moedas de commodities explodindo. Quer dizer, as coisas perderam a conexão, a correlação. Eu acho que sim, eu acho que tens razão. Acho que há mais tolerância à dor, digamos assim. Portanto, estas situações neste momento não estão a causar uma reação que se note tanto, porque tem havido tantas situações que as pessoas já estão quase dormentes, não é? Já se reage menos, mas eu acho que também neste caso aqui existe uma mudança importante, que é que as exportações de petróleo ali da região do Golfo costumavam representar uma porção muito maior do volume global do que representam hoje em dia, porque a produção de petróleo noutros sítios tem vindo a aumentar muito, não é? E essa é uma das razões. Mas e eu acho que isto é importante. Não podemos, eu não deixo de notar que estamos neste momento no valor mais alto desde setembro de 2025, no preço do barril. E se tu me dissesses, ainda falando daquela aposta há pouco, o que é que vai ser a próxima coisa, grande coisa do Trump, o próximo grande tópico do Trump, eu acho que vai ser o Irão. E eu acho que os Estados Unidos vão atacar o Irão e vão atacar o Irão em larga escala. Não invasão terrestre. Os ayatollahs. Não invasão terrestre, não vão ter botas no terreno, mas vão fazer ali uns ataques que vão deixar o regime iraniano numa posição muito frágil, ainda muito mais frágil do que está agora. Via inteligência, via CIA, eles devem ter um monte de gente infiltrada lá, armar a população, né? E gerar uma guerra civil ali. Não, é terrível. O que aconteceu ali é absolutamente terrível. É um regime horrível, de gente horrível, de medieval, que não trazem nada de positivo, nada de bom para a existência global. Portanto, ninguém vai chorar lágrimas quando os Estados Unidos forem lá e fizerem o que é necessário, mas eu acho que pode haver ali... Eu acho que muita gente vai chorar sim, tá? Muita gente vai chorar sim. É?
Bom, A não, esquerda, olha, a esquerda ninguém que eu brasileira aqui, conheça. se o Brasil, não, a esquerda É? brasileira, se o Brasil, Ah, é? se os Estados Unidos invadir o Irã, ou enfim, fizer qualquer coisa, a esquerda brasileira aqui vai chorar sim. É igual a É? Palestina, eles falavam todo dia. O assunto Palestina aqui no Brasil, aí na Europa também, né? Mas a Palestina é um Sim, assunto mas isso é diário. diferente. É um assunto diário. Sim, mas a E aí Palestina. agora, Sim, mas. mas morte de pessoas, um governo atacando, ou seja, um mais forte, né? No caso, o governo do Irã atacando o mais fraco, morte generalizada de pessoas e tal, mais ou menos a situação da Palestina, só troca os personagens. Às vezes o governo do Irã é o governo de Israel, a população da Palestina mais fraca, né? Enfim, toda a confusão é parecida, mas os atores são diferentes. Sim. Então a gente não vê o mesmo nível de insatisfação, o mesmo nível de crítica. Eu não sei se na Europa também é a mesma coisa, mas Não, aqui no Brasil a gente assim, percebe isso. Na Europa a situação na Palestina é uma catástrofe, é vista como uma catástrofe humanitária, porque é inegável que morreu e que estão a sofrer números impressionantes de pessoas. É um território completamente destruído. E eu posso apenas imaginar como é que será a vida de uma família com crianças, com pessoas mais velhas Imagina o naquela caos. situação. E é uma catástrofe humanitária muito grande, independentemente das políticas e tudo mais. A situação na Palestina é uma situação que não, pelo menos a mim pessoalmente, que me afeta quando vejo Não, é o triste. sofrimento e vejo a destruição. É triste Afeta-me, como é a afeta-me. situação do Irã, Uh, como em outras afeta-me. guerras Agora, civis também. no Irão é completamente diferente, porque no Irão o que temos é um regime maligno, ok? Um regime maligno, um regime que só provoca caos, só traz caos ao mundo, que apoia terrorismo, que explora o seu próprio povo, um regime super corrupto, em que mesmo a nível Mas, das de novo, transações financeiras, eu tive aqui no Brasil tem apoio, tá? Aqui no Brasil tem apoio, não é é? assim, não é, eu Olha, acho que não é assim, não. Veremos, tá? aqui Veremos. eu não conheço ninguém aqui que apoie o Irão. Eu, sinceramente, não conheço ninguém que fale bem desse regime. Acho que há um consenso de que esse regime é um regime para cair. Cara, mas vamos esperar. Só pensa a seguinte situação: Estados Unidos e Israel montam uma coalizão de ataque para acabar com o regime do Irã. Nós veremos gente chorando pelo regime do Irã. Pode anotar aí no teu caderninho. Mais uma previsão do Boixá aqui para o ano de Bom, é possível. 2026, Sim, é caso isso possível. aconteça. É possível, sim, é possível. Há sempre alguém que se queixa, não é? É o Bom, Maduro aqui na Venezuela, poxa, é o Maduro. Pô, a Venezuela é o maior êxodo populacional, é talvez, verdade. depois da Segunda Guerra Mundial. 8 milhões de venezuelanos abandonaram o país. País destruído, pessoas não têm comida, não tem papel Sim. higiênico, não tem nada. O país está Oh. abandonado por conta dos caras. 25 anos dos caras. Os Estados Unidos lá e tira o cara, tem gente que é contra e que quer defender a soberania, né? Porque soberania quem dá é o povo. Se o povo está sofrendo, a soberania acabou. Eu não entendo o que é que as pessoas querem dizer com isso de defender a soberania no caso da Venezuela, porque no caso da Venezuela, o que nós estamos a ver é que o regime que esteve nos últimos anos, mantém-se, ou seja, não houve. Aquilo foi um As eleições arranjo são entre o fraudadas, regime. as eleições são fraudadas, a população é Sim, massacrada, tem sim. 15 mil presos Os políticos, o recursos número que eu são vi. disparatados. Mataram mais de 1.000 pessoas que eram contra. Só em manifestações, eu li um número, não sei nem se esse número é verdade, mas eu li numa reportagem, que o número é 462 pessoas foram mortas em manifestações nas ruas. Olha isso. Se acontece em qualquer lugar do planeta um negócio desse, do planeta não, pelo menos nas democracias ocidentais, o que não ia ser o movimento, né, a reclamação e o barulho em torno de um negócio desse? Quer dizer, tudo isso é aceitável para uma parcela da população que defende uma soberania que não existe, né? A soberania é dada Não, pelo povo. a Se o povo soberania, não... a soberania não existe, até porque, é assim, se essa soberania existia até à captura do Maduro, a soberania continua a existir, porque são as mesmas pessoas que estão lá,
É. Ele só Aquelas tirou pessoas que Maduro. estão lá, aquele regime sacrificou o Maduro e disse, olha, toma lá o Maduro, tens aqui E agora uma vamos seguir operação de aqui. relações públicas, uma operação de relações públicas que vais aparecer aí, como vocês dizem no Brasil, como o pica das galáxias aí, Trump, ok? Levas o Maduro, vais lá, extrais, Mas o governo continua o mesmo. levas, ok? Mas, pá, nós ficamos aqui na mesma, mas em vez de roubarmos tudo para nós, agora ficas com metade. Vocês, americanos, ficam com metade, mas nós continuamos aqui. Portanto, eu não percebo que é que as pessoas se queixam de interferências aí no país, porque as pessoas que mandavam continuam a mandar. Não houve Não mudou. interferência, eles apenas Não, fizeram um negócio. O status quo não mudou na Venezuela. E É, Cuba também, é. né? Tem Cuba também. Eu acho que eles vão mexer com Isso é o Cuba próximo também. a cair. Bota nessa lista aí. Bota nessa lista aí que eu acho que eles vão mexer Não, com mas Cuba Cuba também. vai cair, visto ontem o México já deixou de mandar petróleo para Cuba. Então Ontem ferrou, acabou. já anunciaram A Venezuela Cuba, bancava boa parte da conta ali, também parou de mandar dinheiro. sim, Cuba está sendo asfixiado. O regime vai cair em pé. Vai cair de sim, Maduro. sim. Vamos lá, próximo ponto, doutor Adilson. E o dólar, até onde pode cair? Putz, cara, isso aí tá um saco sem fundo, né? Tá um saco sem fundo. Não sei, olha, não sei. O que é que tu achas? Aqui no O que é que tu achas Brasil, aqui do... aqui no Brasil é a conjuntura, é a conjunção de aversão ao dólar com juros muito altos aqui no Brasil. Então você tem o carry trade muito favorável, né, que é você ficar com reais, e a aversão ao dólar gigante está fazendo o dólar rompeu as mínimas aí desde 2024, né, rompeu ontem, fechou na mínima, aí vai caindo, enfim. Acho que tem grande chance, o dólar hoje está perto de 5,20 aqui, acho que tem grande chance a gente buscar aí o 4,90, que foi um preço importante, antes da esticada para cima. Podemos ir, apesar de todos os nossos problemas aqui, apesar de todas as nossas dificuldades, o mercado ignora solenemente por conta desse trade Sell América, que é o que a gente está falando aqui. Uma das partes do trade Sell América é vender o dólar. O dólar tem estado sob pressão e aqui internacionalmente o que se tem falado muito é, por exemplo, da relação entre o dólar e o iene japonês. O iene ganhou muito terreno ao dólar nas últimas duas semanas e isto tem a ver com uma conjugação de fatores em que os planetas estão todos alinhados, porque por um lado temos o Sell America Trade, o Trade Sell America de que tu falavas, temos expectativas dovish para a Fed, ou seja, a Fed espera-se que corte juros pelo menos 2 vezes este ano, mas com a entrada de um novo chairman que vai ser muito mais alinhado com a Casa Branca, ou seja, a tendência será para que este arredondamento seja feito ainda mais por baixo e poderão ser 3 cortes em vez de 2. Portanto, aqui as condições para o dólar perder mais gás também vêm dessa expectativa de aves para a Fed. E depois temos do outro lado o Japão, que está a acontecer exatamente o contrário. O Japão, ali os juros da dívida japonesa estão a disparar. A inflação, o Japão que não teve inflação durante décadas. Agora começa a inflação. O Japão tinha deflação, era deflação, eles ofereciam helicopter money para o povo gastar, para ver se subia a inflação. O Japão está com inflação acima dos 2%, próxima dos 3%. A expectativa de que o Banco Central tenha que subir as taxas de juros, ao mesmo tempo tem uma nova primeiro-ministro que ela é um pouco louca, não é? E está aqui com uma postura fiscal muito facilitada, não é? O problema do Japão é que o Japão deve até o almoço vem de 220% do PIB. É uma dívida gigantesca. Se subir juro, vai doer. Né? O Japão é assim, os mercados acho que ainda não estão mais preocupados ainda, porque a esmagadora maioria desta dívida japonesa é detida por japoneses. Portanto, não é aquela dívida que é detida como investimento por investidores globais que ao mínimo sinal começam a despejar. Portanto, por isso é que se está a aguentar a coisa. Mas sim, a situação fiscal do Japão
É um quebra-cabeças, de certeza. Portanto, aqui, para quem negocia Forex, eu diria que observar aqui o par dólar-iene pode ser aqui um ativo interessante a seguir nos próximos tempos, aqui com um viés direcionado para mais ganhos do iene, eu diria. Acho que é razoável. Acho que é o que a gente tem visto. Pelo menos a última semana foi mais ou menos isso aí, né? Essa semana anterior foi realmente de valorização geral, e no Yen é uma das primeiras, que é um que tem mais volatilidade também, né? Das moedas grandes. Sim. Né? O euro também foi para 1,19, enfim. Muita movimentação nas últimas 2 semanas. Só para concluir aqui sobre o dólar, quando nós dizemos até onde pode chegar, eu só queria dizer que o dólar neste momento está no ponto mais baixo desde 2022, ou seja, o dólar está no mínimo de 4 anos, ok? Portanto, já está aqui com uma perda muito assinalável, e eu acho que podemos chegar, porque eu lembro quando o dólar esteve, a última vez que o dólar teve uma quebra desta dimensão, foi já há muitos anos, estamos a falar, sei lá, 2018, 2017, 2018, portanto, aqui um movimento interessante do dólar e um movimento a seguir, sem dúvida. Vamos lá às commodities, então. Vamos lá, commodities. Então, commodities é aquilo que a gente falou, o ouro não para de subir, né? O ouro e prata não param de subir, são os dois maiores destaques. Petróleo teve essa questão aí, teve uma subidinha, mas nada muito fantástico. Minério também subiu um pouco, mas também nada muito fantástico, mas a gente vê as mineradoras todas bombando. Eu acho que tem um movimento grande da China, que a gente não vê. A economia da China não tá essa maravilha, né? Tem problemas nos bancos, tem problema nas consultoras, enfim, não tá essa maravilha toda. E minério não para de subir, né? Não para de aumentar a venda. Eu acho que o que está rolando é que a China está empilhando, está estocando essas coisas, se preparando para alguma coisa para frente. Eu não sei o que é que está se preparando, mas estão se preparando para alguma coisa para frente. Estão comprando muito minério, comprando muito petróleo, comprando muito ouro, estão saindo enquanto o Trump fala bastante, a China age calada, né? E uma das coisas que ela está agindo calada Sim. é comprar bastante commodity. Eu não sei o que você acha desse, né, a sua opinião sobre isso. Sim, eu acho que a China, é assim, enquanto que o Trump tem uma forma de governar muito à base de ordens executivas e decisões tomadas muito rapidamente e de uma forma, ou seja, governa com muita flexibilidade, decide, depois não decide, depois diz que sim, diz que não, pronto. A China não, a China tem sempre um plano a longo prazo e depois um plano a médio prazo e um plano a curto prazo. E a China governa como deve ser, pronto, governa como deve ser, não é? Estuda, decide, implementa, ok? E tem a sua forma de agir. Né? Sim, e nós vemos, por exemplo, com esta questão das terras raras, por exemplo, quando o Trump tentou intimidar a China com as tarifas e pronto, a China disse, ok, tarifas 100%, ok, não há problema. Acabou a exportação de terras raras para os Estados Unidos. Calma aí, né? Calma aí. Acabaram as tarifas. É que o lance da China que é interessante, que é uma ditadura, né? É uma ditadura do ponto de vista humanitário é ruim, as pessoas não têm liberdade para se expressar e tal. Mas, por outro lado, se é uma ditadura boa, se é que existem ditaduras boas, pelo menos no plano econômico, os caras fazem o que tem que ser feito, né? Assim, repara, a China continua a ser um país em que o regime é um regime comunista. É um regime em que... Mas é um regime comunista. Embora exista... Eu acho que é um regime comunista do ponto de vista social. Mas do ponto de vista de mercado, talvez seja o capitalismo mais selvagem que existe no mundo.
Sim e não, sim e não. Eu vou-te dizer, porque, pronto, na minha muito modesta opinião, que é muito modesta e pronto, o meu conhecimento é limitado, não vou dizer que sou um especialista, mas o que me parece a mim é que a China continua a ser uma economia que é planeada centralmente, ok? É comunista neste sentido, Coisa eles de comunismo. planeiam a Coisa de economia. comunismo. Depois a forma como isto é implementado, eles aí entregam e dizem, ok, por exemplo, fabricantes de carros elétricos, ok, agora um dos nossos objetivos é, nos próximos 5 anos, sermos líderes globais na produção de carros elétricos. Estão aqui subsídios, até 200 firmas, a cada uma vamos dar Vamos X lá. dinheiro para vocês desenvolverem um carro elétrico. E dessas 200, ficam 3. E essas 3 tornam-se grandes players globais. Portanto, eu digo que continua a ser um regime comunista neste sentido, em que a Sim, isso economia sim. é planeada centralmente. Uhum. Ok? E o que é que acontece? Qual é que era o problema destas economias com planeamento central até há pouco tempo? Por exemplo, na União Soviética. O problema é que era muito difícil gerir uma economia com 200 milhões de pessoas e aquela extensão toda de território, e depois gerir, por exemplo, a produção de pão e optimizar aquilo. Depois não havia pão e havia filas para o pão, depois havia filas para o azeite, ou sei lá, ou para. Eu não Eles sei o que é que eles entregam, comem né? lá na O Rússia, mas pronto, governo, o para a Estado vodka. entrega, né? O Havia fila Estado para a entrega. vodka. Havia fila. Porque aquilo era feito até aos anos 80, aquilo era feito com o caderninho. Estavam lá os administradores da província e, ok, temos que comprar 200 toneladas de farinha, não sei o quê. Ok. Agora não. Agora tens uma coisa que é o computador. E agora, com o computador e com o poder das máquinas, digamos assim, pronto, este computador é uma forma muito simplista de dizer, não é? Com o poder das máquinas, tu consegues planear a economia e consegues planear a distribuição, consegues planear o armazenamento, just in time, consegues optimizar tudo, ok? E então, estas economias em que o planeamento é feito centralmente, acabam até por ter uma certa vantagem competitiva. O lance da democracia é muito bom, né? Por um lado, e por outro lado, como tem muita gente dando palpite, e a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que está falando, então, obviamente, você cria entraves no meio do caminho. Quer falar de economia é a melhor coisa que tem. Né? Você tem 0,5% da população que entende e tem 99,5% que dá palpite como se entendesse. E esse 99,5% acaba atrapalhando o desenrolar das coisas. Na China não tem ninguém dando palpite. Queridão, é nós aqui, a gente aqui, ó, vai ser assim, acabou. Nós vamos fazer um negócio de carro elétrico. Então é você aí, ó, vai. Quem sobrar sobreviveu, beleza, mas se ficar errado, ó, você vai preso. Né? Tem essa coisa também. Aquele cara do Alibaba sumiu 6 meses, foi preso. Né? Sim. Eles não têm conversa. É assim, pronto, isto já seria uma questão mais, sei lá, que a mim me transcende um pouco, né? É above my pay grade, não é? Não sei. Mas eu acho que a democracia continua. Eu acho que assim, a democracia é o pior sistema de todos. É o pior sistema que há. Se excluirmos todos os outros. É o que sobrou, é isso aí. Se me perguntares, olha, Ricardo, preferes viver numa democracia em que as coisas não são perfeitas ou preferes viver numa ditadura em que não podes dizer nada, em que estão sempre a avaliar o teu comportamento? Eu se calhar escolho viver aqui, pronto, assim um bocado mais pobre, mas vamos pronto, levando, olha, vamos levando. É isso aí. Como se diz aqui, pobre mas alegre. Pronto. Próximo assunto, Adilson. Chegamos no Brasil, mas já falamos tanto de Brasil, mas só ver se tem algum ponto diferente. Então é isso que eu botei ali agora. O fluxo externo, né, que fez os volumes da Bolsa diário cresceram bastante no Brasil. O Ibovespa está operando 30, 35 bi de reais todo dia de média diária. A média estava perto de 16, 17, quase que duplicou o volume diário operacional, com o dinheiro de estrangeiros entrando. O grande destaque da compra são os estrangeiros, e o grande destaque da venda são os institucionais, ou seja, para cada compra alguém tem que vender. Quem está vendendo são os institucionais, são os fundos, e que são, em última análise, as pessoas físicas. Né? As pessoas físicas que são os
os cotistas dos fundos de investimento. Ou seja, no Brasil você teve um bull market, se é que nós podemos falar assim, mas nós tivemos uma melhora generalizada de preço que não está sendo tão comemorada pelo mercado. Né? O mercado não está feliz, você não vê gente, né, batendo palma na televisão todo dia, né, nego, porque eu sabia que ia subir. Não tem isso, né? Esse assunto está muito... Enfim, quem fez o movimento foram os gringos, foi um movimento muito rápido que não deu tempo das pessoas entrarem. Acho que é mais ou menos essa a minha leitura do que acontece aqui. Então não tem uma alegria geral, não tem aquele negócio de bull market, de subir todo dia, e cada vez entra mais gente, e vamos que vamos, e o Brasil crescendo, porque existe uma grande desconfiança, principalmente do local, de que isso seja sustentável. Né? A gente não parece ser sustentável. Uma coisa é o bull market que a gente teve no Brasil, quando o Lula ganhou a primeira eleição em 2002, de 2003 até 2008, que a gente teve um bull market que foi sustentável, porque o governo superava os primários nas contas públicas recorrentemente, né? A Bolsa tinha, aí o estrangeiro, o Brasil crescia, entrava dinheiro do estrangeiro, tinha China comprando tudo que o Brasil vendia, então o preço das commodities explodindo. Para o Brasil parecia sustentável e isso durou 5 anos. Né? Eu acho que o Lula existe até hoje, um dos motivos foi o primeiro mandato dele, que a população tem um recall ali do primeiro mandato dele muito bom e isso manteve ele até hoje, como líder político no Brasil. Então você tinha uma história atrás daquela alta. Hoje não, hoje a história é qualquer. Eu não quero os Estados Unidos, eu não quero dólar, eu não quero treasury, onde é que eu vou botar meu dinheiro? Cara, bota em qualquer lugar. E aí o pessoal está em busca de liquidez, eu acho. O grande momento do mercado mundial estamos em busca de liquidez. Vamos comprar o que tiver em qualquer lugar. Que seja commodity, seja ações no Brasil, seja companhia de petróleo no México. Vamos comprar tudo. E a gente tem uma alta generalizada dos ativos, mas dentro de uma situação, principalmente fiscal, muito ruim. Não só o Brasil, mas o mundo. O mundo vive uma situação fiscal, contas públicas bagunçadas. Né? Então, a grande discussão aqui, eu acho, é essa. Se a gente tem uma possibilidade disso ser um movimento de mais longo prazo. E, por enquanto, para mim, a resposta é não. Né? A resposta é não. Pode ser que a Bolsa suba mais 50% esse ano. Tem eleição também no Brasil, pode forçar a alta da Bolsa mais para frente. Mas se nada acontecer, se o governo for reeleito, eu não acho que tem motivo nenhum para a Bolsa ter essa alegria toda. Né? O Brasil ainda continua totalmente desbalanceado e tal, mas o fato é que contra fluxo não há argumentos e dólar cai e a Bolsa sobe bastante. Eu acho que para um investidor estrangeiro, sobretudo um investidor que está a retirar, que está a fazer o Sell America, que está a vender ativos americanos e que procura veículos para investir o seu capital, eu penso que o Brasil é bastante atrativo neste momento. Não só porque a Bolsa vem com uma boa dinâmica, mas também por causa da questão da taxa de câmbio, das moedas também. Eu penso que o Brasil é dentro do panorama das emergentes, é um mercado atrativo. É o maior, talvez, né? Nós estamos disputando o fluxo com a Argentina, que é menor que a gente, México, que tem menos liquidez, Chile, né, nem entra na conta, Colômbia, essa galera nem entra na conta, África do Sul pequena, né? Nós estamos, a gente, Rússia em guerra, quer dizer, nós estamos falando Brasil, Índia, e deu. E a China, se a gente pode chamar de emergente, mas a China não é, mas dos países mais emergentes de verdade é Brasil e Índia, o resto é tudo menor, são países menores, economias menores, enfim. A gente acaba entrando na linha de tiro aí, tendo um fluxo razoável por conta disso. Galera, obrigado então, obrigado, doutor, meu ídolo, doutor Ricardo Evangelista, grande personagem, uma aula aqui sobre geopolítica, economia, enfim, o mundo é fácil falar sobre isto agora, estamos numa época em que é fácil falar sobre isto. Sempre um prazer enorme estar aqui contigo, obrigado pela oportunidade para falarmos aqui, eu gosto bastante. E eu queria deixar, pronto, eu sei que não temos
o momento cultural hoje aqui estruturado, mas eu queria deixar um momento cultural, mais espontâneo, digamos assim, e vou recomendar um clássico, ok? É um livro 1984 do George Orwell. Isso aí okay? é o que a gente está vivendo. Também há filme, é exatamente o que tu disseste, é o que nós estamos a viver, em que se dizia: não confies no que os teus olhos veem, confia no que nós te dizemos. Pronto, estamos exatamente a viver isso, infelizmente. Portanto, eu recomendo a todos, ou leiam o livro, ou vejam, acho que também há um filme, vejam o filme, mas 1984, uma obra apropriada para os nossos tempos. Eu vi um filme dentro de um seriado, que eu acho que vale muito a pena ver, que é o We Crashed. Não sei se você chegou a ver na Apple TV. Qual? We Crashed. Depois o Adilson bota aqui, né, Adilson, na edição. O We Crashed é a história do WeWork, da empresa americana de coworking. Sim, não sei se já chegou a ver. Daquele alemão, não era? Era um alemão. Ele era alemão, não era? Ele era, sim. Eu acho que ele era, não, acho que ele era de Israel, alguma coisa a ver com Israel, acho. Ok. Mas a história do Newman, o cara chama Newman, ele e a mulher dele me deixa revoltado assistindo o programa, a mulher dele me deixava nervoso ali durante nos episódios. É um seriado, são 8 capítulos só, não é umas mini, não é aquelas séries intermináveis, são só 8 capítulos. E como é que se chama? We Crashed. We Crashed, sensacional, tá? Não é nova, não. Ela já deve ter uns 4, 5 anos. Mas vale muito a pena. A história do WeWork, a loucura que foi aquilo ali. História baseada em fatos reais. Obviamente, tem ali a sua... Vira uma novela, né? Tem os seus pontos ali, mas vale a pena assistir. Eu achei muito interessante. Beleza? Vou ver. Galera, obrigado, doutor Ricardo. Semana que vem... semana que vem. Nem ano que vem. Mês que vem tem mais. Até breve. Final do mês. Então, Eduardo.boixá, quem está assistindo aí no Instagram, e Active3 português. Esse vídeo aqui está no YouTube disponível, pode deixar suas perguntas também. Está tendo bastante comentário, né? O último tinha bastante gente comentando no YouTube, achei bem legal. Pode deixar sua pergunta que a gente responde, ou então manda Instagram pra gente aí, o direct para mim, para Eduardo.boixá e o Active3 também, que a gente conversa. Valeu, galera, obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Um abraço, até breve. Valeu.